senhores deputados, não sobrará pedra sobre pedra na República Federativa do Brasil. O fato constatado e que a cada dia se assombra mais, com denúncias e mais denúncias, principalmente a um grupo político, mas que não salva a quase nenhum outro grupo político. E aí tenho as minhas preocupações. A primeira delas, eu usava o termo com o deputado Conte Bittencourt, a demonização da política. O deputado Conte completou, a criminalização da política. Essa é a maior de todas as preocupações, porque é preciso separar o político da política. A política pode ser algo bonito, fascinante. Quem a pratica pode cometer inúmeras incorreções. O Brasil tem uma chance histórica de fazer uma correção de percurso, mas não se enganem, porque essa correção não pode se dar pela ditadura do judiciário ou pela ditadura da mídia. É preciso ter clareza de que a política deve ser mantida como o principal instrumento de modificações da realidade e dentro de um Estado de direito democrático como um instrumento fundamental para a provocação das transformações, ainda que nem sempre transformações ligeiras como nós gostaríamos. Esse é o caminho do Estado de Direito Democrático. Mas também há outro caminho, que é muito perigoso, que é o caminho das ditaduras, que é o caminho das revoluções, e toda revolução jorrará sangue. Não há revolução sem sangue. E nessa minha visão é que eu mantenho o meu discurso de que a minha preocupação não é com Lula, não é com o PT, não é com Moro, não é com Bolsonaro e nenhum outro aventureiro que apareça. A minha preocupação é fundamentalmente com o Brasil. A minha preocupação é com os rumos que a sociedade brasileira vai tomando. Acima de tudo, é necessário de cada um de nós brasileiros uma visão autocrítica, de se olhar no espelho e perceber que o PT não inventou a corrupção e que o PT também não é herói nem bandido, porque há muitos outros heróis e bandidos nessa história facetados, porque uma pátria que vive de heróis e bandidos acaba também condenando-os ou sagrando-os de acordo com o tempo. E o tempo muda, os heróis caem, os vilões caem e o que é sagrado deixa de ser sagrado. Essa é fundamentalmente a minha grande preocupação. As manifestações são fundamentais. Agora, fica também a minha crítica, que é a mesma crítica de muitos daqueles cientistas políticos e jornalistas que relataram as manifestações. É, no mínimo, uma grande incoerência fazer manifestação contra a corrupção usando a camisa da CBF, que é o maior antro de corrupção desse país. É preciso perceber do porquê se está na rua e para que caminho nós queremos ir. Não adianta demonizar A ou B. O grande problema é a demonização da política e o risco que a democracia corre nesse momento em que o Brasil vive. Agora, que claro, sejam punidos todos de acordo com aquilo que está na Constituição brasileira. Sejam petistas, tucanos, PCBistas, seja de onde for, que todos possam ter os seus julgamentos e sejam condenados, mas que não se assustem. A condenação da sociedade nem sempre é uma condenação coerente, porque ela é sempre repleta de paixões, e as paixões, muitas das vezes, nos fazem tomar decisões equivocadas. No mais, quero também aqui destacar, senhora presidenta, que nesse dia 15 de março se completam 41 anos da fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. E até hoje, há quem diga que essa fusão não foi bem elaborada. E a gente percebe claramente
na representação da Assembleia, na representação do governo do Estado instituído, as diferenciações de capital para interior. A capital não muito satisfeita por ter perdido o seu status de ser a única cidade e estado do Brasil. E, por outro lado, o interior, o estado do Rio de Janeiro, também não muito satisfeito por perceber que a maioria dos recursos são gastos na capital e a desatenção com o interior do estado é gigantesca. Mas esse é mais um retrato da falta de planejamento nas decisões tomadas pelo ente federativo, no caso específico lá atrás a União, e também na desmobilização dos agentes políticos daquela época que não souberam, claro que numa época de ditadura militar, aprofundar o tema e fazer uma transição que fosse mais sensata, mais elaborada e até, por que não, com o apoio popular. Claro que numa época de ditadura, qualquer questão que se diga de apoio popular seria difícil. Obviamente, e o deputado Luiz Paulo provavelmente tem muito mais capacidade para falar do assunto do que eu, dessa fusão Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, mas também não acho que seja pertinente, como se aventou no início da década passada, quando se completou 30 anos dessa fusão, de se rediscutir uma nova separação. Não há mais espaço, na minha opinião, para essa questão de uma separação da capital do interior do Estado. Mas é necessário, sim, uma discussão ampla de planos estratégicos diferenciados, porque, espantem-se, mas o Estado do Rio é um estado de sotaques, é um estado de realidades diversas, e são essas as realidades diversas que fazem do Estado do Rio de Janeiro ser um estado dinâmico e com capacidade para vencer a qualquer crise. E é nesse dinamismo que a gente tem que apostar, mas também incentivar esse dinamismo vendo de forma recortada o Estado do Rio de Janeiro. A mesma política que é aplicada para a Baixada Fluminense não deve ser a mesma a ser aplicada para o norte e para o noroeste do estado. É preciso fazer recortes e ter, sim, ações eficazes para dentro de cada realidade do estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha defesa nesses 41 anos de fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, dando a devida importância a cada um dos seus municípios e a cada uma de suas particularidades. E já encerrando, senhora presidenta, eu quero aproveitar e desejar ao deputado Conte Bittencourt amanhã na Comissão de Educação que possa fazer uma grande audiência pública relacionada à FAPERJ. É um tema que muito nos preocupa e é fundamental que cada parlamentar possa dar seu humilde passo ao caminho de todos nessa audiência pública. A FAPERJ é fundamental no desenvolvimento de novas pesquisas para que o Estado do Rio possa, inclusive, deputado Eliomar, vencer a crise. Há, por exemplo, que o deputado Carlos Osório deve conhecer, o projeto da COP com relação ao trem magnético, que é uma tecnologia fluminense e, acima de tudo, uma tecnologia brasileira inovadora, que pode transformar o conceito de mobilidade urbana a um custo muito menor do que hoje se paga. É para se ter orgulho dessa tecnologia. Como também é com preocupação que nós percebemos as paralisações nas pesquisas já iniciadas, principalmente com relação à zika, microcefalia e outras doenças. A FAPERJ é fundamental no desenvolvimento de defesas para essas doenças que hoje afligem a toda a população. Eu vejo a FAPERJ, deputado Paulo Ramos, como uma ferramenta fundamental de desenvolvimento humano e econômico para o estado do Rio de Janeiro. Por isso, deixar de aplicar recursos na FAPERJ, não obedecer os 2% constitucionais que devem ser aplicados a essa instituição, é, acima de tudo, desenfrear a possibilidade de o estado do Rio de Janeiro ter desenvolvimento econômico. Uma sociedade só cresce e só avança com educação, pesquisa científica e incentivo. Por isso, cobro nessa tribuna que o governo do estado possa colocar em dia as bolsas de estudos de mais de 5.000 estudantes de todo o estado que têm sido prejudicados,
e que o Estado possa não só fazer o pagamento dos 250 milhões, cerca de 250 milhões, que ficaram como sobras do ano passado e que possa aplicar aquilo que lhe é obrigado dos 2% constitucionais numa fase em que pesquisa científica é fundamental para cuidar da vida das pessoas, mas também para médio e longo prazo sair dessa crise monumental que o Estado do Rio de Janeiro se enfiou. Obrigado, senhora presidenta.